Olá, pessoal! Hoje nós iremos falar sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Bom, uma mistura é um sistema constituído por duas ou mais substâncias. Essas substâncias podem ser simples ou compostas. É importante também saber que uma mistura não possui fórmula definida, pois as quantidades de diferentes substâncias que podem ser misturadas variam muito. Por exemplo, apenas 1 grama de sal em 1 litro de água já torna uma mistura. Bom, tem dois tipos de misturas. As homogêneas, que são aquelas que possuem apenas uma fase, por exemplo, ar e água do chuveiro. E também temos as heterogêneas, que são aquelas que possuem duas fases ou mais, por exemplo, água e óleo, água e areia. Mas daí vocês me perguntam, mas o que são fases? Bom, cada uma das partes que compõe uma mistura. Por exemplo, água e óleo, ou seja, elas têm duas fases e dois componentes. Água, pedras e sal, duas fases e 3 componentes. Em uma curva de aquecimento, a mistura é caracterizada por não ter a temperatura de fusão e ebulição constantes. Porém, existem exceções. Misturas eutéticas e zeotrópicas são as misturas que se comportam como substância em determinado processo de troca de estados durante o aquecimento do sistema, sendo eles o ponto de fusão ou ebulição. Misturas azeotrópicas são aquelas que possuem temperatura de ebulição constante, mas varia sua temperatura durante o processo de fusão. Um exemplo seria o álcool etílico e a acetona. Misturas eutéticas são aquelas que possuem temperatura de fusão constante e sua temperatura durante o processo de ebulição varia. Um exemplo seria o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, ou também o gelo e sal de cozinha. Como identificar uma mistura eutética ou azeotrópica? Existem duas maneiras de descobrir isso, através da análise dos pontos de fusão e ebulição da curva de aquecimento do sistema, ou também da densidade desse sistema.